O governo sancionou a lei que torna ataques a instituições de ensino como crimes hediondos e deixa as punições mais altas. Nós convidamos o advogado criminalista Jorge Talarico Júnior. Bom dia, seja bem-vindo. Explica melhor como isso vai funcionar na prática, por favor. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes também. Na verdade, essa alteração da legislação colocou no rol da Lei 8.072, que é dos crimes hediondos, a possibilidade daquele agressor, daquele que cometeu o crime dentro das instituições de ensino, que responda também como crime hediondo, né? Onde ele vai ter as penas mais severas e a impossibilidade de graça, indulto e também a progressão da pena dele passa a ser uma progressão muito mais dificultosa, né? Ele passa a ter que cumprir no mínimo 40% se não houver morte, se houver morte 50%, se ele for reincidente em algum tipo de crime que já foi contra a vida, ele passa a ter que cumprir 70% da pena. Então, a situação daquele que comete esse tipo de crime fica muito difícil, né? Ele passa a ter que cumprir muito mais tempo de pena no regime fechado antes de conseguir qualquer tipo de benefício que a legislação confere àqueles que estão com incumprimento de pena. Doutor, em relação também à aplicação da lei, a gente vê muitos conflitos em áreas onde tem escolas, principalmente no Rio de Janeiro, com a suspensão de aulas. Caso, por exemplo, haja um confronto desse e um tiro atinja a escola, a pessoa, se for detida, ela pode ser classificada com essa nova determinação ou não necessariamente? Como que vai ser a aplicação de fato? A forma que está a legislação, ela ficou mais genérica, né? Então, ela diz que se o crime acontece dentro da instituição de ensino. Entendo eu que é claro que o legislador talvez não tenha buscado este tipo específico de criminoso, mas entendo eu que essa pessoa, nessas condições da qual você acabou de me perguntar, venha responder também por essa qualificadora. Jorge, nós estamos aqui no estúdio também com Túlio Nassa e a Mônica Rosenberg, que tem perguntas para o senhor. Túlio, você primeiro. Doutor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco. A minha pergunta vai um pouquinho mais além da questão meramente da tipicidade desse novo crime. Na verdade, da extensão, né, desse tipo penal que já existia, que é sobre o efeito do aumento da pena em relação efetivamente à redução do crime. Pedagogicamente, historicamente, o senhor entende que esse aumento da pena para aquelas pessoas que cometem esses crimes dentro das escolas, que é algo que assolou, que assustou demais, né, a nossa população nos últimos anos, tem um efeito realmente redutor no cometimento desse crime? Qual a opinião do senhor? Eu sei que é uma questão polêmica, mas é importante que a gente ouça o senhor também sobre isso. Túlio, primeiramente, bom dia. A grande questão é que o legislador brasileiro, ele optou, então se a gente vê historicamente, né, como você bem colocou, ele optou em sempre agravar a pena como remédio na busca da diminuição desse crime especificamente, né? Os crimes que acontecem dentro de escolas, eles são crimes que eles não são bem quistos nem pelos criminosos profissionais, se podemos dizer assim, e nem tampouco pela sociedade em geral, né? Então, nesse caso específico, é possível que se surta algum tipo de efeito, tá? Não é minha opinião para todos os outros crimes. Eu acho que as políticas públicas na área de segurança deveriam ser melhoradas, além do aumento da pena especificamente, mas para esse tipo de crime, no qual toda a sociedade, né, independente de pessoas de bem ou não, vê esse crime com maus olhos, e acredito que possa ter um efeito prático na diminuição. É claro que, se nós olharmos, o ano de 22 e 23 foram onde nós tivemos o ápice dos tipos de crimes dentro de instituições de ensino. No ano de 24, isso já caiu bastante. A polícia também, em virtude dos fatos ocorridos nos anos anteriores,
ela conseguiu se aparelhar e entender como é que esses criminosos dão sinais, porque, infelizmente, essas pessoas elas vão dando sinais antes do cometimento deste crime dentro das instituições de ensino. Então, a polícia entendeu e aprendeu também como é que inibe isso. Então, a tendência, acredito eu, que daqui para frente é de uma diminuição nesse tipo de crime. Doutor, junto com a gente aqui também nas análises, Mônica Rosenberg, que vai fazer a próxima pergunta. Doutor, eu pessoalmente não acredito muito no aumento de pena como solução. Acho que este é um tipo de medida que é política, ela é demagógica, ela cria a ilusão de que agora está tudo resolvido, diz que esse crime é hediondo, aumenta a pena, então vai acabar. E, na verdade, todos os crimes são hediondos. O senhor estava falando aí de crimes que não são bem aceitos pela sociedade. Eu fiquei pensando quais serão os crimes que são bem aceitos pela sociedade. E eu, pessoalmente, entendo que enquanto a gente não acabar com, na verdade, não criar a prisão após a condenação em segunda instância, enquanto houver a possibilidade de recursos protelatórios eternos e que, na verdade, no Brasil, você pode aumentar a pena porque quem tem dinheiro não chega nem a ser preso porque não chega a tramitar em julgado a decisão, enquanto isso não acontecer, como é que a gente faz para quebrar a certeza que todo mundo tem de que o Brasil é o país da impunidade? Enquanto isso não acabar, a gente não vai reduzir o crime porque ninguém tem medo de ser preso. Mônica, bom dia. Na verdade, eu convalido com a sua opinião, tá? A única forma, no meu entender, né, de que a criminalidade em geral, inclusive para esses tipos de crime, vai diminuir é a partir do momento que existir a certeza da punição, né? Enquanto nós continuarmos com a impunidade, onde o número de crimes são imensos e o resultado final, condenação e cumprimento de penas, são mínimos, uma vez que o Estado não tem braço suficiente também para investigar todos os crimes, né? Ele não consegue atingir essa investigação de todos os crimes, infelizmente ele vai continuar acontecendo. Este crime, especificamente, dentro de instituições de ensino, Mônica, todos eles foram resolvidos. Todos eles, as pessoas ou foram mortas em virtude daquilo que aconteceu, por algum agente dali ter intervido, ou essas pessoas foram presas e condenadas. Elas estão em cumprimento de pena, por mais que sejam de forma provisória, mas ainda estão em cumprimento de pena, já estão lá. Então, essa certeza da impunidade neste tipo de crime fez também e faz também que aconteça a diminuição, né? O outro ponto é que nesses tipos de crime, dentro de instituições de ensino, o autor normalmente ele quer notoriedade. E vocês da imprensa, de forma acertada, nunca deu a notoriedade que esses autores, talvez dentro daquele sentimento doentio deles, buscavam, né? Então, foram noticiados todos eles, mas a relevância do nome daquele que fez nunca foi levado à tona, né? Vocês da imprensa, de forma muito cuidadosa com relação a isso, nunca demonstrou quem que fez, porque isso poderia, de fato, incentivar outras pessoas em busca de uma notoriedade doentia, infelizmente, a realizar novos crimes ou buscar cometer esse tipo de crime. Recentemente até participei de uma discussão voltada a esse sentido, né, de que forma que nós da imprensa, reunidos com a polícia, né, com instituições de segurança também, podemos retratar esses fatos, porque, óbvio, tem muita comoção, se tratam muitas vezes os ataques de crianças contra crianças e choca bastante, só que também para justamente não dar notoriedade e assim criar um efeito adverso de promover uma escalada dessa violência. Mas fazendo uma outra pergunta também, doutor, em relação às discussões que estão, principalmente no Congresso Nacional, para que as leis sejam alteradas e dessa forma também a gente ter punições mais severas quanto aos mais diferentes crimes. O senhor acredita que vai haver uma tendência nesse sentido, até mesmo tirar a redução do tempo que a pessoa fica presa, a famosa regressão de pena? Na verdade, Tássio, essa semana foi aprovado, pelo menos na Câmara dos Deputados,
para os crimes hediondos especificamente, né, que qualquer pessoa que pratique um crime hediondo, ele passa a ter que cumprir 80% da pena para que ele tenha acesso à progressão de regime, né? Acredito eu que, uma vez que a gente tem um Congresso um pouco mais à direita, esse tipo de medida, esse tipo de remédio passe a ser mais implementado nas nossas legislações, tá? O que eu gostaria, né, como cidadão e como operador do direito, é que todas as leis criminais fossem, de alguma forma, reformadas e serem readequadas, pois hoje ela é uma coxa de retalho, né? E dentro de coxa de retalhos, bons advogados conseguem caminhar, né? Então, esse passa a ser o trabalho daqueles bons advogados, caminhar por dessas possibilidades e as lacunas existentes dentro da lei. Então, isso acaba beneficiando aqueles que cometem crime, né? Como a própria Mônica ponderou. Doutor, aqueles que possuem dinheiro acabam não sendo condenados. Isso acaba não sendo uma grande verdade, mas lá no final, em virtude de conhecerem a lei, em virtude de terem tempo, né? E aí falo tempo, dinheiro também, eles conseguem caminhar mais longe dentro dos processos e exercerem a plena defesa deles dentro desses processos. Mas, ao final, são condenados como todos os outros. Eu gostaria de agradecer ao advogado criminalista Jorge Talarico Júnior. Obrigada pelos seus esclarecimentos e pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos.